Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais uma edição nesse ano de 2026, hoje para falarmos sobre gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo do ano de 2026, com o nosso convidado, que está conectado conosco através de um link remoto. É o Marcos Lima, ele é especialista em gestão e governança. Portanto, fique conosco, temos bastante informação para você acerca desse tema. E é claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, e da Poliana Brasil, que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas no agro. Bom, e você que acompanha o Boa Tarde Produtor desde sempre, sabe que eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. O JP está aqui do meu lado esquerdo. É ele quem viabiliza para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea na internet, tá? De duas formas, através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal do YouTube. Então é muito simples, gente. Vai no aplicativo do YouTube, na barra de busca você digita Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clique em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal. Olha, para você não vai ter nenhum custo, não vai te onerar, mas para a gente vai ser de grande valor e incentiva que a gente possa conseguir transmitir mais conteúdos de qualidade como esse que você está ouvindo e vendo aqui na Rio Verde FM no Boa Tarde Produtor. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade desses conteúdos. E você pode e deve fazer parte aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário nesta transmissão simultânea ao rádio que está acontecendo no YouTube. Então a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado. Qual é o assunto que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor? Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada, seja de forma presencial ou de algum lugar do mundo? Diz pra gente lá nos comentários, que a gente vai adorar ler e interagir com você lá no YouTube. Se quiser fazer isso também pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp tá liberado, 649-9949-1009. 649-9949-1009. Participe conosco. E eu tenho certeza que você, assim como eu, gosta de informação dinâmica na palma da tua mão, não é verdade? Então nos siga no Instagram, @rioverde.fm. É lá que nós publicamos os cortes, os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada diariamente no Boa Tarde Produtor, assim como também aqui na emissora, na Rio Verde FM. Então, @rioverde.fm no Instagram, e aproveita que vai estar por lá. Já nos siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares, ela que eu quero dar uma saudação muito especial em mais uma edição aqui do ano de 2026. Minha parceira Dari, seja bem-vinda à nossa bancada. Oi, Hugo, boa tarde para você. Obrigada pela recepção. Esse é o 004? 004, olha só, estamos evoluindo, hein? O quarto do ano de 2026, o quarto inédito. Aí. Boa tarde para você, João Pedro. Boa tarde para o nosso convidado que está conosco de forma remota. E boa tarde muito especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, para você que está nos acompanhando através do aplicativo da Rio Verde FM e para você que está na nossa terceira opção, que é nos ver e nos ouvir com som e imagem de altíssima qualidade através do nosso canal no YouTube. Então todos vocês sejam muito bem-vindos para mais uma edição desse Boa Tarde Produtor. Agradecemos imensamente a sua companhia, a sua sugestão de pauta e a sua fidelidade das 11h30 ao 12h30, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio do Agro. E é válido te reforçar que é importantíssima a sua participação conosco, porque a ideia é fazermos programas a 4, 8, 10 mãos. Quanto mais cabeças pensantes, melhor é o resultado do nosso trabalho. Então seja muito bem-vindo e a sua contribuição conosco, ela é fundamental. O nosso telefone para contato é o 649 9949 1009. Repetindo, 649 9949 1009. Hugo Ataíde. E já entrando no nosso tema, o agronegócio brasileiro, ele entra 2026 mostrando que
Além da força do campo, o sucesso das empresas depende cada vez mais da qualidade das decisões fora da porteira. Gestão estratégica e governança moderna deixam de ser tendências e se tornam fundamentos para a competitividade e a longevidade dos negócios rurais. Então, em um cenário de margens mais apertadas, riscos climáticos, o crédito muito seletivo e maior exigência e transparência, empresas precisam estar muito bem estruturadas, né? Com processos claros, liderança preparada e decisões baseadas em dados. E quando elas fazem isso, automaticamente elas saem na frente. Então, falar de governança no agro é falar de organização, profissionalização e visão de longo prazo, especialmente em empresas familiares, onde tradição e inovação precisam sim caminhar juntas. E é sobre esse novo momento do setor e sobre como preparar empresas sólidas e estratégias para 2026 que vamos conversar hoje, né, com um dos especialistas em governança. Eu tenho certeza que esse programa inédito vai lhe favorecer e muito, vai no mínimo te colocar para refletir, né, Hugo? Vai colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque a nossa função aqui não é nem trazer todas as respostas, mas fazer você refletir. Será que isso está sendo feito aqui na minha empresa rural, aqui no meu dia a dia? Será que eu posso melhorar algum processo? Não é verdade? E quem vai comentar sobre isso, Dares, é o nosso convidado, nosso especialista, como você bem disse, né? Ele é Marcos Lima, é sócio da Go4 Consultoria, empresa especializada em gestão e governança corporativa. É bacharel em ciências contábeis, com especialização em planejamento estratégico e gestão de empresas e acumula mais de 30 anos de experiência em cargos de gestão e direção, atuando principalmente em empresas familiares de médio e grande porte. Marcos Lima, seja bem-vindo à bancada virtual do Boa Tarde Produtor. Obrigado por estar conosco. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco aí sobre gestão, sobre governança, né? Principalmente falar do agro, né? Eu acho que é um segmento que ele cresce ano a ano, tá? Acho que nos últimos 20 anos aí, o PIB do agro ele passou de 120, 130 bilhões de dólares para algo superior a 500 bilhões de dólares, né? Então, quase um terço aí do PIB brasileiro, ele vem do agro, né? Então, isso mostra a relevância do setor, a relevância do segmento, tá? E eu acho que tá na hora do produtor ele começar a se preocupar um pouquinho mais com gestão, um pouquinho mais com governança, né? Como tratar esses temas. É óbvio que já existem empresas mais preparadas, que já têm esse know-how, essa preocupação de fazer acontecer, de se organizar, mas ainda existem muitos produtores, muitos empresários rurais que precisam se preocupar com isso e acho que hoje é o momento aqui para nós conversarmos um pouco, debatermos um pouquinho sobre o tema. Hugo, mais um entrevistado que vem de encontro com o nosso 2025. Tem que ter o quê? Gestão, é o que nós falamos durante todo o ano, né? Nós não, melhor dizendo novamente. Os nossos entrevistados, a nossa audiência, reforçando isso. E o Marcos abre já, de fato, a nossa conversa falando da importância da gestão. E reforçando, né? Tem sim casos de sucesso, empresários que estão muito bem estruturados, mas sempre há alguma coisa a melhorar, né? Então, é sobre isso que a gente quer falar, né, Dares? Exatamente, Marcos. E para a gente começar, por favor, apresente para nós a Go4 Consultoria e conte como que a empresa atua no apoio à gestão e à governança das organizações, especialmente empresas do agronegócio. Não, perfeito, Dares. A Go4, o Go4 Consultoria, né, é uma empresa que nasceu em Curitiba, tá? É fruto da união aí de executivos, né, com amplo conhecimento de mercado, com vivência de mercado e com o objetivo de ajudar as empresas a se organizarem, tá, a tomarem melhores decisões, a definir as suas estratégias. Tá? Então esse é o objetivo da Go4. Ao longo desses 23 anos aí de experiência de mercado, já desenvolvemos projetos em inúmeros segmentos, tá?
sejam eles industriais, comerciais, varejo, inclusive no agro, né? Nós temos clientes, inclusive nesse momento, de outros segmentos, mas que têm atuação no agro também e que nos procuram, pedem nosso apoio aí para que eles possam se organizar, tá? Seja através de estratégias, seja através de controle de finanças, né? Como orçamento, como planejamento, tá? Então esse é o nosso foco na GoFor, tá? Além de gestão, governança, também desenvolvemos projetos aí na área de fusões e aquisições, né? Então isso é um tema interessante, relevante também, que ele está começando a ter uma frequência maior aí no agro, né? Que não era comum, tá? O agro normalmente a gente observava as transações como transações imobiliárias e hoje não se vende somente a propriedade, se vende um negócio ou se compra um negócio, né? Então são temas interessantes. Ao longo desses 23 anos também, nós sentimos a necessidade de trazer a tecnologia para dentro dos negócios. Então hoje na GoFor, nós, além da consultoria, nós temos uma área de tecnologia, tá? Pensando em tecnologia, desenvolvendo produtos, desenvolvendo soluções para que nós possamos apoiar os nossos clientes aí da melhor forma possível, né? Ô Marcos, perfeito. Vamos falar então do cenário atual do agro e a necessidade de governança, né? O agronegócio brasileiro vive um cenário que é desafiador, né? Volatilidade de preços, riscos climáticos, pressões de sustentabilidade. Qual que é a importância da governança para enfrentar esses desafios e garantir a perenidade das empresas rurais, na sua opinião, Marcos? A governança, a gestão, ela é fundamental, tá? Não só na empresa do agro, como qualquer empresa, né? As empresas precisam se organizar, tá? Elas precisam definir seus objetivos, suas estratégias, tá? Então isso, o empresário ele precisa entender que isso não é algo voltado, o empresário rural, que isso não é voltado somente para a indústria, não somente para grandes corporações. O pequeno agricultor, o médio empresário rural, ele tem que ter essa preocupação, né? Então, de se organizar, de definir suas diretrizes, definir sua estratégia, onde eu quero chegar, em que tempo eu quero chegar, e traçar uma estratégia para isso, traçar um planejamento para isso e perseguir esse planejamento ao longo do tempo, tá? Então, não é fácil, mas ele precisa ser iniciado, tá? E a nossa recomendação sempre é começar da maneira mais simples, tá? Sem muita sofisticação, mas começar, tá? Então, acho que esse é o grande objetivo, né? Ô Marcos, perfeita a sua colocação. E quando a gente traz especialistas aqui para bater um papo conosco, que falam em gestão, falam em planejamento, organização, primeira coisa que eles falam que vai de encontro com o que você disse. Faça o arroz com feijão bem feito, depois melhore. É essa a dica de ouro mesmo, né? Exatamente, tá? Quando você fala em governança, às vezes o tema assusta, né? O que é isso? Tá? O que vai acontecer com a minha empresa se eu começar a falar de governança? Eu vou deixar minha empresa travada, burocrática? Muito ao contrário, tá? Acho que você começa a fazer isso de uma forma gradativa, tá? De uma maneira simples, e com o passar do tempo você vai sofisticando esse processo, né? Você vai preparando as pessoas, você vai engajando as pessoas, né? Então, esse processo de governança é um processo de formação de cultura do negócio, né? Então, quanto mais nós reforçamos a cultura, a gente traz para dentro da empresa, para dentro do negócio, o conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento é uma palavra essencial. Ninguém conhece tudo, tá? Ninguém sabe tudo. Então, você tem que aprender, tá? Então, você vai falar de trazer um profissional, ou de participar de uma palestra, ou de fazer um curso, fazer uma faculdade, tá? Não importa, hoje a gente tem muita informação no mercado, muita informação disponível, tá? E conhecimento nunca é demais. Então, tudo que você aprender, que você possa aplicar no seu dia a dia, vai trazer um crescimento para o negócio,
tá? Isso sem sombra de dúvidas, né? Então, acho que isso é um tema importante, aprender, estar aberto para o conhecimento, estar aberto para conhecer novas tecnologias, conhecer novas metodologias de gestão, tá? Então, esse é um fator importantíssimo e que precisa fazer parte do dia a dia do empresário rural. Ô Marcos, muitas empresas rurais são conduzidas de maneira familiar, né? Essa é uma realidade, com decisões muito centralizadas. Quais riscos esta centralização traz para o negócio e como a governança pode auxiliar a estruturação e a organização dentro da empresa? Hugo, isso é uma boa pergunta, tá? Quando a gente fala de centralização, o primeiro momento ele dá uma impressão de ser algo negativo. Nem sempre é, tá? A centralização, você pode falar de uma centralização de decisões, tá? Isso é comum, muito comum numa empresa familiar, tá? Você pode discutir, mas a decisão final é do proprietário, é do dono, tá? O que o empreendedor rural, o empresário rural, ele precisa começar a mudar um pouquinho a sua maneira de pensar e trazer pessoas da empresa, pessoas que estejam engajadas com o negócio para a discussão da forma de gestão da empresa, da condução do negócio. Então, começar a ouvir outras opiniões e começar a formar um novo conceito, tá? A decisão, normalmente, numa empresa familiar, isso tanto do agro como qualquer outro segmento, ela é muito focada na experiência, tá? Naquilo que as pessoas já viveram, naquilo que elas conhecem, tá? Mas hoje nós vivemos num mundo, num mercado que ele está em constante transformação, tá? Então nós precisamos estar atentos ao que acontece no mercado, tá? O que está acontecendo no mercado agrícola, o que está acontecendo no mercado de capitais, o que isso vai afetar no meu negócio, qual que é o custo do meu processo produtivo, né? Tá? Então, quais são os riscos que eu tenho? Eu tenho que começar a analisar riscos também, tá? O empreendedor, por si só, ele tem a tendência de olhar os aspectos positivos do negócio, mas você precisa também analisar os riscos, né? Então você tem que calibrar isso, né? Tá? Para que você tenha sucesso, né? Outro ponto importante é tomar decisão com base em dados, tá? Não simplesmente no tino comercial, no achismo, né? Então, reúna dados, tá? O máximo possível de dados e informações que você tenha, sejam eles de produção, sejam de custo, seja de comercialização, seja de visão de futuro, o que vai acontecer com esse negócio, o que vai acontecer com a soja, com o algodão, tá? Até para que você possa tomar decisões ao longo do tempo, tá? Então é fundamental você ter uma estrutura, tá? Uma estrutura de gestão que te traga subsídios para que você possa tomar decisão, tá? Para que você possa avaliar os riscos e minimizar esse risco no momento da decisão, tá? Investimento é algo muito interessante, né? A gente acompanha aí, eu venho de família de produtores rurais também, tá? E a gente vê que muitas vezes o investimento ele é por impulso, né? Meu vizinho comprou uma colheitadeira, eu também vou comprar. O vendedor aqui veio me ofereceu a colheitadeira, então eu vou comprar, mas eu preciso naquele momento, o equipamento que eu tenho não me atende por mais de 2 anos, né? Então o que isso vai comprometer a minha receita, a minha rentabilidade no futuro, tá? Então são pontos importantes que a gente precisa analisar, mas fundamentalmente ouvir as pessoas e tomar decisão com base em dados e informações concretas e seguras, né? Ô Marcos, perfeita a sua explicação. Você, como um excelente gestor, como alguém que entende muito de governança, de gestão organizacional, olhando para você, para a sua serenidade, eu acredito que uma das suas principais aptidões também é a escuta ativa. Você é um bom ouvinte? Eu sou um bom ouvinte, tá? Confesso que eu sou melhor ouvinte do que um speaker, do que uma pessoa para falar. Eu gosto muito de ouvir,
Eu gosto muito de conversar com pessoas dos mais diversos segmentos, tá? Até para poder formar uma opinião, tá? Hoje você conversa com empresários de uma maneira geral e a gente costuma ouvir lamentações, reclamações. Mas nós temos problema político, ano que vem tem Copa do Mundo, o juro está alto. É um cenário que a gente vive há muitos anos, tá? E nós vamos continuar vivendo isso por muitos anos, porque isso é cultural do brasileiro, tá? Mas em contrapartida você vê muitas oportunidades. Então nós temos que estar preparados para as oportunidades, né? Elas estão aí. Vivemos sim num momento difícil, num momento de dificuldades, tá? Mas se nós não estivermos preparados para superar essas dificuldades, nós vamos continuar reclamando, tá? E enquanto alguns reclamam, outros estão crescendo, estão se desenvolvendo porque se prepararam para isso, tá? Então, acho que esse é um ponto importante, é um ponto de reflexão que cabe ao empresário rural, cabe a qualquer empresário, cabe a nós brasileiros fazer uma reflexão sobre isso, né? Olha, o nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo de 2026. Com o nosso convidado, Marcos Lima, especialista em gestão e governança. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nessa edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo de 2026, com o nosso convidado que está conectado conosco. É Marcos Lima, especialista em gestão e governança. E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, tem participação aí. Temos sim, Hugo. Hoje, a Poliana Brasil, ela é especialista em gestão de pessoas no agronegócio. Ela traz uma excelente reflexão para nós. Olha só que interessante. O setor cresce, mas sem planejamento na gestão de pessoas, os resultados não acompanham esse crescimento. Então, significa que o quê? Lideranças preparadas, cultura alinhada e comunicação eficiente, elas são a base do crescimento sustentável no campo. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Poliana Brasil, especialista em gestão de pessoas no agro. E hoje eu quero falar com você, gestor de empresas do agronegócio, que sente que o negócio cresce, a estrutura aumenta, mas as pessoas parecem não acompanhar o mesmo ritmo. Esse é um cenário de muitas empresas do agro que evoluíram em tecnologia, gestão financeira e produtividade, mas ainda enfrentam desafios humanos que travam o crescimento. Times desmotivados, líderes despreparados e falhas de comunicação. Custam caro e impactam diretamente nos resultados. Porque quando as pessoas não estão alinhadas, nem o melhor maquinário ou processo consegue entregar todo o potencial do seu negócio. Planejar de forma estratégica a gestão de pessoas é o que transforma uma empresa comum em uma organização sólida e competitiva. É alinhar cultura, lideranças e processo com a estratégia do negócio. É garantir que cada colaborador entenda seu papel e saiba aonde o time quer chegar. Sem esse planejamento, o crescimento vira sobrecarga, os resultados se tornam instáveis e difíceis de sustentar. Quando uma empresa do agro estrutura sua gestão de pessoas com método, ela ganha clareza, previsibilidade e consistência. As lideranças se fortalecem, a comunicação flui e o ambiente se torna produtivo, alinhado e sustentável. O resultado aparece em toda a cadeia. Menos rotatividade, mais engajamento e equipes preparadas para sustentar o crescimento com profissionalismo e propósito. Eu sou a Poliana Brasil e ajudo empresas do setor a estruturarem times estratégicos, lideranças preparadas e uma cultura organizacional que sustenta o crescimento. Se você quer fortalecer a gestão de pessoas da sua empresa, me acompanhe nas redes sociais e me chame por lá. @Poliana_Brasil, @PoliBrasilGestão. Porque crescimento de verdade no agro não se faz só com produção,
se faz com pessoas bem conduzidas. Poliana Brasil, muito obrigada pela sua participação conosco e volte sempre. Poliana, obrigado por mandar a sua mensagem, contribuir com o Boa Tarde Produtor também no ano de 2026. Ô Marcos, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos continuar falando sobre a governança, mas expandindo um pouco mais, falando sobre a estrutura organizacional e também a transformação dos negócios. Marcos, quando que uma empresa rural deve considerar uma reestruturação ou uma transformação no seu modelo de gestão? Que sinais indicam que chegou o momento de evoluir ali a estrutura? Hugo, essa é uma pergunta interessante, né? Não tem uma receita de bolo, uma receita padrão para isso, que toda empresa passe pelo mesmo processo, pelas mesmas dores, tá? Mas os sinais aparecem, tá? Então, quando o proprietário ele já começa a se sentir estressado, com aquela sensação que ele está carregando um fardo, que ele está carregando algo muito pesado, com uma dificuldade de tomar decisões, tá? Esse é um sinal muito importante, né? Que é o momento de repensar, tá? De repensar o negócio, de ver como que ela pode ser melhor estruturada, né? Outro ponto importante, quando nós estamos falando de uma sociedade, né, com 2 ou mais sócios, né, quando começa a ter conflitos, né, o conflito dentro de uma companhia, ele pode ser algo muito preocupante, tá? Ele pode ser algo que venha até mesmo a prejudicar o crescimento, muitas vezes até acabar com o negócio, tá? Então é muito importante tratar os conflitos com antecedência, não deixar que eles tomem, que eles cresçam dentro da companhia, tá? Então esse é um ponto importante. E aí a governança ela ajuda muito, né? Porque você começa a tratar esses temas, começar a criar situações, começar a organizar como se dá o processo decisório dentro de uma companhia, né? Qual a responsabilidade de cada sócio, né? Como cada um atua, tá? Então esse é um ponto fundamental que é um sinal que o conflito é algo muito preocupante aí dentro de uma companhia, tá? E muitas vezes o empresário ele se sente sozinho nesse processo, né? Como que eu vou resolver esse assunto, tá? Como que eu vou tratar esse assunto, né? Muitas vezes com o sócio ele não tem esse diálogo, né? Ou porque já existe conflito, já existe interesses diversos entre sócios. Então, quando você tem uma estrutura de governança, você tem uma estrutura de conselho, você pode tratar esses assuntos dentro do conselho, tá? Então, são pontos importantes, tá? O outro fator importante dentro desse processo, um desses sinais, você não consigo mais acompanhar o ritmo de crescimento. Vou dar um exemplo. Digamos que o produtor, além de produtor, ele tem uma empresa que produz a ração, né? E ele fornece para um grande frigorífico, por exemplo. E a demanda vem crescendo e eu não consigo acompanhar esse ritmo de demanda. Não tenho capital suficiente para isso, tá? Então é um momento de repensar como que eu vou continuar crescendo, como que eu vou estruturar meu negócio para que eu possa continuar crescendo, tá? Então são sinais que aparecem que quando eles iniciam é o momento de repensar, tá? Talvez até um pouco antes você já começar a pensar numa estrutura um pouco mais profissionalizada, um pouquinho mais profissional, né? Ô Marcos, a sua resposta ela foi incrível. É uma resposta de milhões e eu tenho certeza que muito empresário rural vai começar a pensar o momento certo de fazer uma reestruturação. Quem tem, né, a implantação da governança na empresa. Mas olhando para quem não tem, independente de ser pequeno, de ser médio, de ser grande, quais são os primeiros passos para a implantação dessa cultura organizacional, no seu ponto de vista? Dois. Aí tem um tema bem interessante.
que é uma dificuldade muito grande, tanto do empresário rural quanto de qualquer empresário. E ele começou o seu negócio, ele cresceu, né? Esse é o ponto fundamental. Separe negócio da pessoa física, né? Acho que esse é um ponto crucial, tá? Então, a partir do momento que você faz essa separação, você começa a dar mais controle e mais profissionalismo para o negócio, tá? É comum, a gente encontra empresas onde está misturado pessoa física com jurídica, patrimônios, retiradas. Então esse é um ponto essencial. Separe pessoa física do negócio. Trate o negócio com profissionalismo, tá? Então acho que isso é um ponto essencial. Outro ponto, comece a olhar seus resultados, tá? Quando eu falo resultado, não estou falando só do resultado financeiro, estou falando de operação, estou falando de controle de custos, tá? Estou falando de comercialização, tá? Crie um ambiente para isso, tá? Como eu falei lá no início, faça isso de uma maneira simples, tá? Crie uma reunião, comece a discutir, comece a definir temas, pautas para que sejam discutidas. Não é uma reunião para ficar lá batendo papo, é uma reunião para tratar de negócio, efetivamente, e discutir seus negócios, tá? Outro ponto importante é separar seu papel de sócio do papel de gestor, tá? É um pouquinho diferente de separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, sócio é aquela pessoa que ela vai dar o direcionamento para o negócio, o que ela quer, vai transmitir cultura, né? E o gestor é aquele que vai executar, vai realizar aquilo que foi planejado, tá? Então, esse é o outro ponto essencial. Mais um tema importante, tá? Tenha total controle das operações, tá? Conheça o custo de cada etapa do seu processo, né? Tenha um olhar muito ativo para o fluxo de caixa. A gente sabe que a atividade agrícola é uma atividade que demanda muito recurso, tá? Em que você vai ter a tua receita 4, 5, 6 meses, 1 ano depois, 2 anos, dependendo da atividade. Então, você tem que estar muito atento ao fluxo de caixa, tá? Como gerir isso, tá? Um erro, ele pode ser crucial para o negócio, tá? Então, acho que esses são os pontos aqui, são alertas aqui importantes, né? Para o produtor rural, tá? Para o empresário rural, tá? Que ele tem que ter isso sempre em mente, né? Então, primeiro ponto, não esqueça muito, separe pessoa física de pessoa jurídica, tá? Perfeito, Marcos. E a governança e a estrutura organizacional estão intimamente ligadas, né? Como garantir que a estrutura interna da empresa favoreça a tomada de decisão ágil e eficiente, especialmente em momentos de crise ou de baixa rentabilidade? Fazendo um link com a pergunta anterior, né? A gente falou de fazer separação de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Você tem que começar a olhar também, dentro da pessoa jurídica, quais são as áreas do negócio, tá? Quais são os meus negócios, como que eu vou gerir? Cada negócio tem sua particularidade, eles são diferentes, tá? Eu não posso tratar uma produção de soja, por exemplo, tá? Um cultivo de soja, de algodão, de milho, da mesma forma que eu trato a pecuária. Então, eu tenho que ter metodologias, eu tenho que ter indicadores de gestão diferentes, tá? Começa a separar isso da gestão para os seus gestores, né, para os seus gerentes, tá? Ou se você não tem gerente, comece a separar isso de alguma forma, tá? E criar esses indicadores, né? Por exemplo, quantos litros de defensivo eu vou usar para hectare em tal lavoura,
Então, isso é um indicador, tá? Que ele impacta diretamente produtividade e custo, né? Hoje a gente fala muito de agricultura de precisão, né? Então, acho que a agricultura foi uma das atividades que mais se desenvolveu nos últimos anos, né, em termos de tecnologia, né? Então, tem todo um aparato e você tem que usar esse aparato que você tem de produção, o agricultor conhece demais, o empresário conhece demais, sabe muito bem como fazer, mas começar a usar esses dados, essas informações para a gestão de negócio. Como que eu posso transformar isso em resultado efetivo para o negócio? Tá? Planejar muito bem seus investimentos, né? Tá? Em cada safra ou por ano, né? Então comece a olhar. Eu volto a falar novamente, olha no fluxo de caixa, não deixe de lado de olhar o fluxo de caixa, tá? Esse é um ponto fundamental, tá? Capacite a mão de obra, tá? Não se faz nada, não se cresce se não tiver uma mão de obra, pessoas capacitadas, pessoas com conhecimento. Além de capacitar essa mão de obra, retém essa mão de obra, tá? E um ponto que eu gosto muito, tá? Já tive a oportunidade de implantar esse processo nas empresas. Pense seriamente em meritocracia, tá? Quando a gente fala em meritocracia, a gente não está falando simplesmente de distribuição de lucros, tá? É de reconhecimento das pessoas que participam do dia a dia da empresa, tá? No resultado do negócio. E como que você faz isso? Definindo metas, definindo objetivos claros, de uma forma transparente, tá? As pessoas vão, a partir do momento que elas têm essa participação, que elas são reconhecidas, o engajamento no negócio é muito maior, né? As pessoas, elas vão se dedicar muito mais ao negócio porque elas sabem que elas estarão ganhando muito, tá? Então isso é bom para todo mundo, vai aumentar a rentabilidade do negócio, vai aumentar a produtividade, porque todo mundo vai estar preocupado em fazer melhor com menos, né? E isso gera resultado, né? E isso é um trabalho de meritocracia. Então esse é um tema que é muito comum já hoje nas indústrias, mas ele não é tão comum ainda no agro. O nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo de 2026, com o nosso convidado, o Marcos Lima, especialista em gestão e governança. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo de 2026, com o nosso convidado que está conectado conosco, o Marcos Lima, especialista em gestão e governança. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dares, tem participação aí. Tem sim, Hugo Ataíde. Hoje o consultor de mercado, Enio Fernandes, ele traz mais um insight maravilhoso para você que trabalha e que deseja também trabalhar, né, no ecossistema do agronegócio. Vamos acompanhar. Caríssimos e caríssimas, estamos no ano da reforma tributária 2026, começou. Mais impostos para os senhores e nós pagarmos, né? Você vai trabalhar 5 meses e meio do ano simplesmente para pagar impostos, né? Muito bom isso. Concentração de impostos na mão do governo federal, menos poder para os municípios, menos poder para o governo estadual. E os deputados federais assinaram isso. Alguns deputados federais votaram a favor, senadores também. Agradeça a eles e lembre-se deles na hora do voto. Mas eu quero falar uma coisa positiva, né? Sempre precisamos fazer uma limonada do limão que recebemos. O ato cooperativo, ele ganhou uma certa proteção na reforma tributária. Essa proteção vai fazer com que os produtores busquem as cooperativas ou se associem às que já existem ou criem novas cooperativas para tentar se defender do forte impacto de impostos que teremos adiante. Está muito cedo para falar, a reforma acabou de ser aprovada, né? E está tendo várias normativas ainda em curso. Mas essa é uma primeira visão que nós estamos tendo. E os produtores vão se unir pela dor, mas o resultado é maior do que somente uma proteção fiscal, tributária. É mais do que isso. Quando se une em cooperativas, quando os produtores se unem em discussão do seu negócio, do seu futuro,
você cria uma massa de pensamento conjunto tentando proteger o setor comercialmente, tributariamente e até politicamente, buscando desenvolvimento, emprego e renda desconcentrado. Eu tiro o dinheiro dos grandes centros e trago para o interior na sede dessas cooperativas. Isso é fantástico para a sociedade. É todos recebendo benefícios das decisões de alguns. Este é um caminho muito promissor. Por isso eu estou muito otimista com os futuros das cooperativas no Brasil, principalmente nos próximos 5 anos. Se bem organizadas, se bem geridas, com profissionais com talento, caríssimas, o setor cooperativista vai crescer muito no Brasil, em todas as áreas, desde a produção, desde a de crédito, desde a de serviço, e várias cooperativas, até mesmo as medicinais, vão ganhar força. Vamos acompanhar aqui e os senhores e as senhoras estarão bem informados. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco e até amanhã. Enio, muito obrigado pela sua parceria diária aqui com Boa Tarde, produtor, sempre trazendo comentários e insights que enriquecem o nosso conteúdo. Ô Marcos, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, a gente vai dar mais um passo e falar sobre tecnologia, dados, liderança e sucessão no agro. A tecnologia tem sido uma aliada importante na gestão do agro. Como que a tecnologia, Marcos, e o uso de dados podem apoiar a governança e a tomada de decisão no dia a dia das empresas rurais? Hugo, esse é um tema essencial, tá? Para qualquer empresa. Tá? Você não tem como prosperar, como crescer, se você não estiver focado em tecnologia. Tá? Mas vamos falar um pouco mais focado aqui para o agro. Tá? Acho que o primeiro passo vamos falar de digitalização de dados e automação. O que é digitalização? É você trazer para dentro de uma base, tá, todas as suas informações. Tá? Então, você tem um software rural, um ERP, tá? Onde você registra todas as suas operações, tá? Todas as suas compras, seu custo, volume plantado, volume produzido, tá? Então você começa a reunir todo um arsenal de informações que elas vão ser muito úteis depois da tomada de decisão, tá? Automação, a gente sabe que no agro existe uma automação muito grande, né? Agricultura de precisão, os equipamentos, as máquinas agrícolas hoje tem muita tecnologia e elas captam todas essas informações, tá? Então isso também, você tem que trazer tudo para dentro de uma base de dados onde você consiga transformar depois esses dados em informações e que você possa tomar decisões mais assertivas, né? Os dados em tempo real, né? Então, sensores de equipamentos, sensores no sistema de irrigação, comparar, fazer o cruzamento das informações com produtividade, essas informações com custo, né? Então, tudo isso faz parte de um processo de utilização da tecnologia e que é um caminho sem volta, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta você ter um monte de dados, um monte de informações, se não souber usar essas informações para tomar decisão, tá? Então esse é o grande passo, tá? Então é aí que uma boa gestão, uma boa governança vai ajudar muito o produtor rural, muito o empresário rural a tomar essas decisões, né? E hoje nós vivemos também uma pressão dos compradores, do mercado, né? Por indicadores ambientais, por exemplo, né? Então, o uso da tecnologia vai assegurar essa assertividade, essa rastreabilidade dos produtos, né? Isso está muito comum, muito em voga hoje na pecuária, né? Então, você tem a rastreabilidade, né? Então, isso é somente com a tecnologia que a gente consegue fazer isso, tá? Depois que você tiver toda essa base de dados, procura construir painéis de análise, né, com indicadores por área, indicadores de resultado, indicadores de produtividade, tá? Isso é essencial para que você comece a criar uma cultura de resultado, uma cultura de rentabilidade para o negócio,
com base em informações, né? Mas aí você vai perguntar, mas e o pequeno produtor rural que não tem todo esse aparato de tecnologia, não tem condições de investir? Como é simples. Acho que todo mundo tem um computador em casa, tem uma planilha, começa fazendo uma planilha. Não tem computador, começa anotando no caderno, começa olhando, analisando essas informações, né? Para que passo a passo ele consiga evoluir, consiga ter uma estrutura de informação, uma estrutura de tecnologia, né? Que possa servir de subsídio para tomar decisões, para decisões mais assertivas, né? Então, tecnologia é essencial. Não temos como viver mais sem a tecnologia. Né? Ô Marcos, a sua resposta, ela é perfeita, porque ela vai de encontro com o nosso entrevistado do programa número 2, que é o Fernando Silva, da Senior Sistemas. Ele fala justamente isso. De nada adianta você ter dados em mãos se você não compilar e não saber como aplicá-los, né, Hugo? É verdade. É importante ter esse histórico anotado, porque como que você vai analisar se você está melhor ou pior, se você está no caminho certo, se aquilo que você planejou, aquele objetivo que você quer alcançar, qual que é o ritmo que tá? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Então você não vai ter muita base para isso. Vou fazer aqui e daqui a pouco eu vejo. Tem que ter esses dados consolidados para apoiar a tomada de decisão, Dares. Exatamente. Ô Marcos, e olhando agora, continuando falando de tecnologia, de dados, liderança e sucessão no campo, olhando agora para 2026, que começou agora, nós estamos em janeiro, quais as mudanças que o empresário rural precisa fazer para se manter competitivo dentro do agronegócio? O ano de 2026, ele promete ser um ano desafiador, né? Ainda a gente vive num ambiente aí de custo de capital alto, juros elevados, né? O crédito muito seletivo, como você comentou no início, né? Então, o produtor rural, ele tem que ser muito pé no chão, tá? Prestar muita atenção aos seus custos, tá? Tá muito atento à questão de produtividade. Nós estamos passando aí por problemas climáticos em quase todas as regiões do Brasil, né? Isso vem atrapalhando também o produtor rural, aumentando os seus custos, né? Então ele tem que ter muito foco em custos, tá? Uma preocupação muito grande com o custo do dinheiro, tá? Se ele não tiver uma estrutura de capital que lhe permita fazer seus investimentos sem a necessidade de utilização de recursos terceiros, né? Ou com pouca utilização de recursos terceiros, tá? Então é momento de ter muito pé no chão, ter muita informação, tá? Acho que a palavra-chave é procurar se informar cada vez mais, tá? Para que você possa tomar a decisão acertada, tá? Minimizar os seus erros, analisar os seus riscos, né? Então, eu diria que 2026 é um ano para a gente ter o pé no chão, tá? Não fazer loucuras, não cometer erros em grandes investimentos que possam trazer risco para o negócio, né? Então, analise cuidadosamente os riscos, né? Analise cuidadosamente os resultados, tá? Foque nos seus processos, né? Como que eu consigo fazer mais e melhor com menos, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? De tomar cuidado, tá? E ser muito mais comedido aí nas ações durante o ano 2026. Ô Marcos, e é até o tema da minha próxima pergunta, justamente pegando essa deixa que você mencionou aí, né? Em um cenário de margens mais apertadas, como que a gestão estratégica e a governança elas podem auxiliar na tomada de decisões econômicas mais acertadas aí? Eu acho que tanto a governança como a gestão vão ser essenciais nesse modelo, né? Voltando a falar que vamos simplificar a governança aqui, né? Vamos falar de governança como pensar na estratégia do negócio, né? Então você precisa, o empresário ele precisa se organizar, né?
Construa um orçamento para o seu negócio. Quanto eu vou investir em semente, quanto eu vou investir em insumos, quanto eu vou investir em fertilizante, qual que é o meu custo da mão de obra, tá? Qual que é a expectativa de receita, tá? Qual que é o tempo que eu vou gerar essa receita, tá? O que a gente observa hoje é que o empresário, né, de uma maneira geral, o empresário rural, ele tem uma dívida grande, né? Então, quando ele colhe, muitas vezes ele é obrigado, ele é forçado a vender a produção por um preço mais baixo porque ele tem uma obrigação, tá? Então, se você tem a preocupação de ajustar seu caixa, de reduzir seu endividamento, tá? Isso vai te dar uma tranquilidade muito maior no momento da comercialização, tá? Isso vai te trazer um resultado para um negócio muito maior, tá? Mas não é um processo que você resolve da noite para o dia, tá? Você tem que começar gradativamente, tá? Então, pensando no investimento, reduzindo seus custos, tá? Trabalhando de uma forma mais organizada, maximizando os seus resultados, né? E olhando os riscos, né? Quais são os riscos que eu tenho em negócio? Eu estou disposto a correr esses riscos? Ou melhor, eu tenho condições de correr esses riscos? Tá? Então, acho que esse é um tema fundamental, tá? Que precisa ser discutido, tá? Nesse processo de governança e gestão aí dentro do agro. Ô Marcos, perfeita a sua resposta. Agora, a pergunta que vale milhões e vale mais um corte, viu, João Pedro? Para o nosso Instagram. É a seguinte, Marcos, se você pudesse listar 3 prioridades em gestão e governança para quem quer garantir a perenidade do negócio, né? Principalmente voltado para o nosso agronegócio. Quais que seriam essas 3 prioridades na sua lista? A primeira eu já falei aqui. Separe a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Ou do seu negócio, tá? Trate o seu negócio com profissionalismo, né? Isso é fundamental para que se tenha sucesso, tá? Que possa se assegurar perenidade para o negócio, tá? Continuidade para o negócio, tá? Então seria o meu primeiro conselho, tá? Segundo, se organize, tá? Planeje as suas ações. Não tome decisões baseadas somente no feeling, no sentimento, tá? Ou na observação de terceiros, né? O que a gente chama de efeito, vamos chamar de efeito manada, né? Quando meu vizinho está fazendo isso, eu também vou fazer. Mas sabe o que? É bom para você, né? Então separe isso também. Tome cuidado. Então se organize, tá? Planeje muito bem suas ações. Tenha a preocupação de trabalhar tudo que está fazendo, ele tem que gerar resultado, tá? Ele precisa gerar resultado. E outro ponto fundamental pense na sucessão, tá? Não deixe para amanhã, tá? A sucessão, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? Quer você queira, quer não queira, tá? A gente já viu inúmeros casos, infelizmente acontece, as pessoas adoecem, infelizmente as pessoas podem vir a falecer. Eu já vi casos de empresa que não tinham uma preparação de governança, de sucessão, tá? O empresário veio a falecer. A gente não gosta de falar nisso, mas acontece, e a empresa não estava preparada, tá? As contas ficaram bloqueadas, a empresa não conseguia operar. Então você tem que fazer essa preparação, tá? É melhor que o empresário faça essa preparação do que ela ocorra de uma maneira urgente e não planejada, né? Então comece, identifique quem é seu sucessor. Eu tenho sucessores dentro da família? Se eu tenho, eu preciso prepará-los. Como que eu vou preparar? Quem é a pessoa que tem um melhor perfil para dar continuidade ao negócio? Eu não tenho sucessor dentro da família, então eu vou preparar, vou trazer uma pessoa, vou preparar uma pessoa de mercado, pode ser alguém que já esteja na equipe, que tenha potencial para ser preparado, ou vou trazer alguém do mercado para preparar. Então, acho que esses seriam os 3 pontos que eu deixaria aqui como
não como conselho, mas como dicas e como referências aí, tá? Então, separe o negócio do pessoal para o profissional da empresa. Se organize, tá? E pense na sucessão. Nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo em 2026, com o nosso convidado, Marcos Lima. Ele que é especialista em gestão e governança. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho retornamos para as considerações finais do nosso convidado. Fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é gestão estratégica e governança moderna, preparando empresas para o mercado competitivo de 2026, com o nosso convidado, o Marcos Lima, especialista em gestão e governança. Ô Marcos, chegando na reta final aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor, e antes de passar para as suas considerações finais, eu queria que você resumisse, depois de tudo isso que a gente comentou durante toda essa edição do nosso programa aqui, a importância desse tema que a gente está tratando aqui. A governança, essa questão da liderança e da sucessão. Por que é tão importante falar sobre isso? É essencial, Hugo, tá? Porque a gente está falando aqui de continuidade da empresa, né? Para que a empresa possa se perpetuar aí por anos, por décadas, e que ela cresça de uma forma organizada, tá? Que ela cresça de uma forma orgânica, tá? Para que ela possa planejar seus investimentos, que ela possa eventualmente fazer aquisições, que ela possa diversificar seus negócios, né? Acho que a palavra diversificação também é importante, né? Eu vou começar a pensar nisso, né? Como que eu posso criar receitas diferentes do negócio que eu tenho hoje, né? Aquela história de não colocar os ovos todos numa mesma cesta, né? Comece a olhar a governança como algo que vai agregar valor para o negócio, tá? Ela não vai gerar custo, só gerar custo. Talvez ela tenha, no primeiro momento, você tenha a impressão que a governança ela gera custo, mas ela não vai gerar custo, tá? A governança ela vai evitar ou minimizar conflitos, né? Ela vai dar gerar o sentido de equipe, de engajamento com as pessoas que trabalham na empresa, tá? Ela vai dar essa continuidade, essa perpetuidade para o negócio, tá? E ela traz um negócio muito importante, tá? Quando a gente fala em governança, e isso serve para o processo sucessório também, ela tira a emoção do negócio, né? Você passa a tratar os temas de uma forma mais racional, tá? Muito mais com razão do que com emoção. Quando envolve família, o emocional está muito presente. Quando você tem um processo organizacional e de governança estabelecido, você passa a tomar as decisões para o negócio, para a empresa de uma forma muito mais racional. Tá? Então, acho que esse é um ponto essencial aí na condução dos negócios. Ô Marcos, agora de fato, na reta final aqui da nossa edição do Boa Tarde Produtor, esse é o momento onde nós deixamos os microfones aqui do nosso programa abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Qual é a mensagem final que você deixa aqui no Boa Tarde Produtor? Bom, eu acho que o que fica aqui pro produtor, pro empresário rural, começa a pensar em tudo isso que nós falamos aqui, que nós discutimos, começa a pensar nisso hoje, não deixa para amanhã. Começa a traçar as suas estratégias a partir de agora, tá? Sejam elas de forma simples ou seja de uma forma estruturada, mas começa a pensar, começa a refletir sobre isso. Defina quem são as lideranças do seu negócio, quem pode dar continuidade no negócio, quem pode te ajudar na construção do seu negócio, tá? Defina essas pessoas, capacite essas pessoas, tá? Tenham essas pessoas, façam com que elas estejam mais preparadas possíveis para tocar o negócio, tá? Para enfrentar as dificuldades de mercado, porque a gente sabe o que acontece. O mercado é cíclico, né? O agro é cíclico, né? Então você tem bons momentos e tem momentos ruins, então você tem que estar preparado, não se empolgar demais com os bons momentos e estar preparado para ultrapassar esses momentos mais difíceis, tá? Planeje tudo, tá? Não faça nada sem planejamento, comece a planejar,
Tá? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer investimento? Como que eu vou comprar uma nova propriedade? O que esse investimento vai impactar no meu resultado nos próximos anos, né? Na minha capacidade de caixa, tá? Então, planeje, tá? E valorize as pessoas, tá? A meritocracia é crucial para o desenvolvimento dos negócios, tá? Valorize as pessoas, então tenha as pessoas ao seu lado, tá? Faça com que as pessoas se engajem no negócio, que elas acreditem no negócio, e com certeza a perpetuidade, a perenidade do negócio, ela vai estar assegurada aí por muitos e muitos anos. Marcos, perfeito. E onde que te encontra? Onde encontra o serviço da Go4? Fala pra gente. Bom, a Go4, nós somos uma empresa aqui de Curitiba, tá? Nosso escritório é aqui em Curitiba, mas nós trabalhamos em projetos em todo o Brasil, tá? Então tem o nosso site lá, www.go4.com.br, tá? Então lá facilmente você tem os nossos contatos, você pode nos encontrar, tá? Então eu também estou à disposição, tanto eu quanto o Rogério, que é o meu sócio, que já esteve aí com vocês também aí durante o Summit do Agro, lá no início do ano, né, junto com nossos parceiros aí da Suite for Business também. Então nós estamos disponíveis, tá? Caso queiram entrar em contato, tá? O meu e-mail também é marcos.lima@go4.com.br. Então fico à disposição de todos aí, caso tenha alguma dúvida, queiram algum esclarecimento, estou à disposição. Marcos, obrigado por estar conosco aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. E Dari, só nos resta agradecer e nos despedirmos. Exatamente, Hugo. Marcos, muito obrigada por esse bate-papo com a gente, porque discutir liderança, sucessão, planejamento sempre é muito bom. E a gente espera que esse programa que ele traga para o empresário rural a sementinha do começar a pensar, porque a gente costuma dizer aqui no nosso programa que, pelo menos é o que a gente acredita, que o que move o mundo são as perguntas, né, não, Hugo Ataíde? É, isso aí. Porque quanto mais... As inquietações. Quanto mais você pergunta, mais possibilidades existem. Então, reforçando, o ano de 2025 nós falamos muito sobre gestão. E 2026, até agora, os 4 primeiros programas do ano, nós estamos falando em cooperativismo, associação, parcerias e, principalmente, multiplicação de conhecimento, que é o que você falou. Então, de repente, você vai implantar a governança na sua empresa? Ok, implante, porém, valorize pessoas, que é o seu ativo mais precioso. Tá aí uma excelente reflexão. No mais, né, nós ficamos por aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. A gente agradece imensamente a sua companhia conosco. Esperamos você amanhã, sexta-feira, no resumo da semana, das 11h30 ao meio-dia, porque você vai ter 4 mega programas para você assistir, sem sombra de dúvida nenhuma. Além do resumo da semana, que são os melhores momentos, você pode entrar no YouTube e rever esses programas, porque você pode mandar aquele presentinho de Natal atrasado para os seus contatos, porque são 4 mega programas. São inícios aí de, eu diria, de uma maneira diferente de começar olhando 2026 com outros olhos, com outra perspectiva, porque os nossos 4 entrevistados, eles falam o tempo todo gestão e conhecimento, aplicabilidade na prática. Isso aí. Não é isso? João Pedro, muito obrigada por hoje. Meu parceiro de bancada, quintamos. E amanhã sextaremos. É isso aí. Dares, obrigado pela sua parceria diária aqui no Boa Tarde, Produtor. Agradecer mais uma vez o nosso convidado, Marcos Lima, que esteve conectado conosco aí. JP, agradecer também pelos serviços prestados, que através desses serviços que é possível levar a você essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Agora eu quero externar minha gratidão a você. Nossa audiência é extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde, Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui. Mas amanhã a gente está de volta com o resumo da semana. Até lá!